Gravitação. Para essa aula, vamos abordar alguns tópicos importantes sobre o assunto gravitação. Um pouco sobre a breve história sobre os modelos de mundo, Ptolomeu e a teoria geocêntrica, Copérnico e a teoria heliocêntrica, Galileu Galilei, as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, de Newton. Bom, quando falamos sobre os primeiros modelos de mundo, é interessante que façamos de início uma pergunta: qual o principal aspecto que levou o ser humano a investigar o universo, né? As leis da física que estão por trás dos movimentos dos planetas resultam em milhares de anos de observação do universo. E através disso, o céu já era um fator importante na vida das pessoas há milhares de anos atrás, pois era através do céu que era possível fazer essas observações. Elas se iniciavam desde os egípcios, os caldeus, os fenícios e outros povos da antiguidade. Eles tinham por finalidade tentar entender os movimentos, não somente o dos planetas, mas de todo o corpo no espaço. Aí, para isso, tem essa construção de objetos baseados no céu, que são o quê? São os primeiros calendários rudimentares, que serviam para se basear as épocas de colheita na agricultura. Também serviam para os navegadores, a leitura das estrelas. Aí, é através dessa busca de informações que surge todo esse início pelo descobrimento dessa ciência. Aí, quando falando sobre os modelos de mundo, historicamente sabe-se que os primeiros estudos científicos dos astros foram realizados pelos filósofos gregos, né? Que foram eles que, sem se apoiar em religião, né, porque naquela época tudo era relacionado a deuses, a uma religião em si. Eles tentavam explicar os movimentos dos planetas, ou melhor, de todo o sistema planetário. Aí temos, entre os modelos, temos a teoria geocêntrica e a heliocêntrica. Para o modelo geocêntrico, que é uma teoria astronômica que considera a Terra fixa no centro do universo, com todos os outros corpos celestes orbitando ao seu redor, né? Ela foi proposta na antiguidade. O modelo geocêntrico de Aristóteles foi proposto inicialmente por Aristóteles. Esse modelo teve como seu defensor Cláudio Ptolomeu, né? Esse modelo considerava que a Terra era o centro do universo, ou seja, todos os astros do universo giravam em torno da Terra. Esse modelo também é chamado de modelo ptolomaico. Cláudio Ptolomeu dizia que o Sol e a Lua descreviam órbitas circulares, como está ilustrado aqui na figura ao lado, né? Já os demais planetas, segundo esse modelo, descreviam cada um uma órbita circular em torno do centro. Ou seja, hoje a gente tem que o modelo que descreve as órbitas dos planetas é que o Sol está no centro. E no geocentrismo, era a Terra que estava no centro. Cláudio Ptolomeu dizia que o Sol e a Lua descreviam órbitas circulares ao redor da Terra. Só que mais tarde, essa teoria foi refutada por outras pessoas. Vamos ver. Copérnico e a teoria heliocêntrica, que é a teoria atual, a teoria que predomina atualmente. O heliocentrismo é o oposto do geocentrismo, que dizia que o Sol girava ao redor da Terra. Então, lá dizia que o Sol girava ao redor da Terra. A Terra era o centro. Já no heliocentrismo, o Sol é o centro e os outros planetas orbitam ao redor dele. E não o que diz o geocentrismo, que era os outros planetas ao redor da Terra, né? O primeiro a apresentar materiais escritos sobre o tema foi Nicolau Copérnico. Só que muito antes disso, Aristarco já tinha previsto isso lá em aproximadamente, se não me engano, 260, eu acho, antes de Cristo. Aristarco já tinha previsto que o Sol era o centro do universo, no caso. Bem, agora vamos a Galileu. Conhecido como pai da ciência moderna, Galileu foi um cientista físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou um legado importante em diversas áreas. Ou seja, ele era tipo um pesquisador das áreas da ciência. Era um cara, digamos, o pai da ciência, né? Em 1632, Galileu publicou o diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, que comparava a teoria heliocêntrica, que foi o que eu acabei de falar, o geocentrismo e o heliocentrismo. Era tipo uma discussão dele mesmo acerca desses dois modelos de mundo. Era a visão dele em relação a esses modelos, o que fazia mais sentido para ele. E ao ser publicado esse diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, ele foi acusado pela igreja de heresia, pois o geocentrismo foi o primeiro que eu falei, né? Que a Terra era o centro do universo e aquilo defendia que os outros planetas circulavam ao redor dela. E a Igreja Católica, ela apoiava aquilo, pois afirmava algumas passagens que havia na Bíblia. E ao Galileu falar que o heliocentrismo fazia mais sentido, ele, depois de análise, também confirmar que o heliocentrismo, o Sol sendo o centro do universo e os outros planetas orbitando ao seu redor, isso causou digamos, uma grande confusão com a Igreja. Cansado de passar por esse processo, o cientista foi ameaçado de tortura e teve que declarar que a teoria de Copérnico, a heliocêntrica, né, era apenas uma hipótese. O que aconteceu, né? O que aconteceu foi que Galileu foi condenado e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. Tudo porque a igreja naquela época não concordava com o seu pronunciamento sobre esses dois principais sistemas mundiais. Bom, daí temos agora as leis de Kepler. Primeiro tópico que eu destaquei aqui,
Tycho Brahe, que era o Kepler era o discípulo de Tycho Brahe. O Tycho Brahe era um pesquisador, assim como podemos dizer Galileu. Kepler determinou de forma definitiva como os planetas se moviam em torno do Sol, né? Kepler foi o discípulo dele, de Tycho Brahe, e ele herdou alguns registros que eram registros precisos de observações deixadas por seu mestre. E a partir desses registros, após um trabalhoso longo de estudo, Kepler pôde enunciar as 3 leis que descreviam o movimento do sistema planetário, que são as 3 leis de Kepler, que eu destaquei aqui. A lei das órbitas, que é a primeira lei das áreas, que é a segunda, e lei dos períodos, que é a terceira lei. As leis de Kepler. Bom, lei das órbitas, a primeira lei de Kepler. A lei das órbitas diz que a trajetória de planetas ao redor do Sol, ou a trajetória de satélites ao redor de planetas, possui formato elíptico, tipo um formato oval. Não é exatamente circular, tem tipo um achatamento. E o corpo que está sendo orbitado ocupa um dos focos da elipse. No caso aqui, quando ele fala o corpo que está sendo orbitado, ele está se referindo ao Sol. Olha, o Sol ocupa um dos focos da elipse. Observe que no outro foco aqui não há nada. Somente o planeta Terra orbitando ao seu redor, numa trajetória elíptica. Vejam que ela não é muito circular. Isso é o que diz a primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Vamos para a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O segmento de reta imaginário que liga o Sol a determinado planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso significa exatamente? Podemos associar essa figura aqui à lei, que ela está explicando exatamente. Olha, vemos que temos o planeta aqui numa posição, perto do Sol, e temos ele aqui em outra posição. Observe que essa área aqui e essa área aqui, o planeta numa posição, e aqui e outra aqui, eles vão percorrer tempos iguais, ou seja, daqui até aqui ele vai percorrer o mesmo tempo que daqui até aqui. Que é o que diz aqui, ó. Determinado planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, tanto o tempo aqui é igual a esse como a área. Isso é o que diz a segunda lei de Kepler. Bom, a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, num referencial fixo no Sol, o quadrado do período de revolução de um planeta ao redor do Sol é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse que representa a órbita do planeta. Em sua terceira lei, Kepler diz que o quadrado do período de revolução T do planeta é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios R de suas órbitas. Sendo assim, temos o período ao quadrado dividido pelo R ao cubo. O R é o raio médio dos planetas. O que isso significa? É que quanto maior for R, maior vai ser o período. E quanto maior o período, mais tempo o planeta vai levar para dar uma volta em torno do Sol. Aí a lei da gravitação universal, de Newton. A fim de entender o movimento planetário, Isaac Newton, renomado físico inglês, se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico para basear seus estudos. Newton, tomando essas leis de Kepler como base para o movimento dos planetas, chegou à seguinte conclusão, que culminaram na equação matemática que determina a força de atração entre o Sol e um planeta, a Terra, por exemplo. Quais foram essas conclusões, então, que Newton tomou acerca disso? Que a força é proporcional à massa de um planeta e à massa do Sol. E a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos celestes. Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Olha, depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, os chamou de força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Mais a fundo, tem como relacionar isso aqui com as leis de Newton, a lei dos movimentos dos corpos, que Aristarco de Samos não batia com o modelo proposto por ele, por causa que as leis de Newton, adaptadas à lei da gravitação universal, que as leis de Newton são as leis baseadas no interior da Terra. Elas não faziam sentido. Só que Newton, depois de muitas observações e juntar todos os dados e fazer uma boa análise, ele pode definir que a força é igual a uma constante vezes a massa dos planetas dividido pela sua distância ao quadrado, onde F é a intensidade da força gravitacional, o G é a constante da gravitação universal, cujo valor é aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Esses M são as massas dos planetas, que a gente vai calcular, e o D é a distância ao quadrado. E agora vamos fazer alguns exercícios para exercitar, né? Primeira questão. De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa ou vai áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Aqui já temos a ideia de qual vai ser a lei que vamos utilizar como base, a lei das áreas, a segunda lei de Kepler, né? Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se aqui. Quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. Bom, vamos aqui na segunda lei de Kepler. Ele diz que quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. Aqui temos o planeta, aqui, essa área vai ser igual a essa área, e ele está, vemos aqui, ó, que é uma distância que ela é bem maior que essa, né? Isso quer dizer o quê?
Se o tempo que ele vai levar daqui para chegar aqui é igual o tempo daqui até aqui, então significa que ele vai ter que andar mais rápido aqui. Não é isso mesmo? Então podemos concluir que a primeira afirmativa é válida. Primeira afirmativa é válida. Segunda afirmativa. Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta. Acabamos de ver que quando ele está mais próximo, sua velocidade aumenta para que seu tempo seja igual à sua posição na outra extremidade da elipse. Então, quando ele está mais longe, ele não é mais rápido. Então, essa afirmativa a gente já pode descartar, ela é incorreta. A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol. Bom, preste atenção que aqui está dizendo que ela independe, né? Mas não, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica, ela depende de sua posição relativa ao Sol, que é o que eu acabei de falar, que quando ele estiver perto do Sol, em um dos focos que ele estiver mais perto do Sol, ele vai ter uma velocidade maior, então ela vai depender. Então, essa também é falsa, essa afirmativa. Então, temos somente a letra A. Só a primeira afirmativa está correta. O FMG 2008. 3 satélites 1, 2 e 3 movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra. O satélite 1 tem massa m e os satélites 2 e 3 têm, cada um, massa 2m. Os satélites 1 e 2 estão em uma mesma órbita de raio r e o raio da órbita do satélite 3 é r sobre 2. Sejam F1, F2 e F3 módulo das forças gravitacionais da Terra sobre, respectivamente, os satélites 1, 2 e 3. É correto afirmar que... Bom, podemos ver que temos que os satélites estão orbitando ao redor de um planeta, né? Que no caso é a Terra. E temos a massa e temos a sua distância, dada em raio r para o satélite 1 e 2 e um raio r sobre 2 para o satélite 3. Para o satélite 1 temos uma massa m e para o satélite 2 e 3 temos uma massa 2m cada. 1 e 2 tem a distância r e de raio r e o satélite 3 é r sobre 2. Para isso vamos utilizar a equação força igual a uma constante de gravitação vezes a massa dos corpos dividido pela distância ao quadrado. Bom, temos que o satélite 1 tem uma massa m e a sua distância com o planeta é um raio r. O satélite 2 e 3 tem massa 2m e a distância de 2 é r, já a distância de 3, do satélite 3 é r sobre 2. No próximo slide eu já deixei pronto porque não, ia dar muito trabalho fazer com desenhando tudo aqui, vou explicar um pouco. Bom, temos que a massa do satélite 1 é m e sua distância é um raio r. Do satélite 2 temos que é 2m e raio r. Ele está na mesma órbita do satélite 1. Olha, 1 e 2 estão numa mesma órbita. Já o satélite 3 tem massa 2m também. Já a sua distância é r sobre 2, né? Bom, para 1 vamos analisar utilizando a equação de força gravitacional, que é a constante vezes a massa dos planetas, dividido pelo raio ao quadrado. Temos que o satélite 1, sua massa é m, e o seu raio é r. Aí, como a distância é ao quadrado, vai ser r ao quadrado. Para o satélite 2, temos que sua massa é 2m, e o seu raio também é r. Aí, como a distância é ao quadrado, r ao quadrado. Aqui ele só colocou 2 para frente, continua a mesma coisa que tem aqui. Para o satélite 3, temos que sua massa também é 2m, já a sua distância ao quadrado é r sobre 2. Só substitui o valor da sua distância. Essa aqui, olha. Aqui. D ao quadrado é r sobre 2. R sobre 2 ao quadrado vai ser r ao quadrado sobre 4. Aí, isso aqui ele só fez o seguinte. Conservou Gm 2m sobre 1 vezes o inverso, porque é uma divisão de frações, né? 4 sobre r ao quadrado. 4 vezes tudo isso aqui, temos um 2 aqui, vai ficar 8m, que multiplica, vai ficar 8 que multiplica todos esses valores de cima. Vamos ter 8 vezes g vezes m, a massa do planeta, vezes a massa do satélite, dividido por r ao quadrado, que é o que temos bem aqui, ó. Essa matemática básica. Então, podemos observar que a força do satélite 1, força gravitacional do satélite 1, é menor que a do 2. A do 2 é 2 vezes a do 1. E a do 3 é 8 vezes a do 1. Ou seja, temos que F1 é menor que F2, módulo da força 2, que é menor que o módulo da força 3. E a alternativa que nos dá essa resposta é a alternativa C. O módulo da força 1 é menor que o módulo da força 2, que é menor que o módulo da força 3. Enem. As leis de Kepler definem o movimento da Terra em torno do Sol. Qual é aproximadamente o tempo gasto em meses pela Terra para percorrer uma área igual a um quarto da área total da elipse? Bom,
temos que o planeta percorre uma órbita elíptica, né? E para o planeta Terra, quando ele dá essa volta completa ao redor da elipse, ela vai ser 1 ano para dar a volta completa, né? E 1 ano é equivalente a 12 meses. Só que ele quer saber o tempo gasto em meses pela Terra para percorrer uma área igual a 1/4, ou seja, ele quer saber 1/4 da área total da elipse. Tempo T. Aqui é basicamente só isso, multiplicar cruzado que vamos achar. 1 vezes T, que é o tempo, vai ser T igual a 1/4 vezes 12, vai ficar isso, 12 sobre 4. Então, o tempo que ela vai levar para dar 1/4 da volta total vai ser 12 sobre 4, que é igual a 3. 12 dividido para 4 igual a 3 meses. Que ele está perguntando em meses, não é isso? Na qual a alternativa D é a correta. Isso